Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no ConstruCast. Toda semana a gente está falando sobre o mercado imobiliário, sobre arquitetura, sobre engenharia aqui de João Pessoa. E, como sempre, trazendo conteúdo interessante e que vocês queiram saber, né? E hoje eu trouxe aqui o especialista em mercado imobiliário, é corretor de imóveis, para a gente falar do nosso polo turístico, para a gente falar do ícone aqui de João Pessoa, que é o Hotel Tambaú. É Luca, ele está aqui hoje, só que antes de fazer a apresentação dele, você já sabe, né? Tá vindo para João Pessoa, quer construir, quer reformar, com tranquilidade, fala com a Realize, a gente faz de projeto à execução, obras de altíssimo padrão aqui em João Pessoa. Então, vou deixar o nosso contato aqui na descrição. E se você precisa de uma empresa de marketing, tem aqui a K2X, vou deixar aqui na descrição. E agora, Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que honra ter você aqui hoje para a gente debater sobre esse assunto que é tão polêmico e deixa tantas curiosidades. Tem várias pessoas fazendo várias especulações em cima desse assunto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui. E vou primeiramente me apresentar. Meu nome é Lucas Zapata. Eu já atuo no mercado imobiliário desde 2019, quando eu me tornei corretor. Esse background já veio da minha família. Então, minha mãe é arquiteta. Ela tem um escritório de arquitetura há mais de 30 anos aqui em João Pessoa. O nome dela é Betânia Tejo. Então, é uma Então, eu arquiteta. conheço. Ela é uma arquiteta, assim, bem bem renomada aqui dentro da cidade, com produtos na beira-mar do Cabo Branco e, assim, mais de 30 anos, e, na minha opinião, a melhor arquiteta. E meu pai construtor, então, e meu irmão também seguiu a linhagem, ele também é arquiteto. Então, eu respiro esse mercado desde que eu nasci, praticamente, junto com minha mãe, junto com meu pai, no dia a dia. Então, assim, foi um caminho natural, tanto para mim quanto para o meu irmão. E aí a gente está querendo trazer essa roupagem mais jovem, uma visão diferente para um mercado que é bastante tradicional. Então essa é a principal ideia aí da gente nesse nosso novo segmento aqui no mercado. Você nasceu em João Pessoa. Nasci em João Então, Pessoa, você conhece a cidade conheço a cidade, como ninguém. conheço a cidade desde que eu nasci, então eu sou pessoense de nascimento. Apesar que minha família, parte do meu pai toda é espanhola, mas a gente sempre morou aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa. Isso. E, gente, pra vocês terem uma ideia, hoje é um feriado. E eu falei, bora gravar, que a gente precisa falar desse assunto. E você topou, né? Os loucos trabalham no feriado. Claro, tem que ser, tem que ser. Luca, eu fiquei muito curiosa quando eu vi o seu vídeo falando sobre o ícone aqui de João Pessoa, né? Que todo mundo tem várias especulações sobre isso. Mas eu queria que hoje a gente falasse do turismo como um todo, né? Desse movimento que está acontecendo aqui no mercado imobiliário de João Pessoa, que está super aquecido. E ele está aquecido por vários motivos. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre ele. E também tem muitas especulações, algumas negativas. E eu queria que a gente pudesse, na medida do possível, desmistificando isso. E eu gostaria de começar falando sobre o nosso icônico Hotel Tambaú, né? Que é uma referência, um ponto turístico e que está fechado. E aí eu queria que você falasse um pouco do que aconteceu, do que ele representa, se ele vai abrir, que é a pergunta que todo mundo acaba fazendo. Será que ele vai voltar a funcionar, se não vai? É, não, perfeito. Eu acho que assim, o Hotel Tambaú, ele é fundamental para a história da Paraíba como um todo. Assim, eu sou um entusiasta, assim, obviamente, eu produzi um vídeo que acabou dando muito certo nas redes sociais lá sobre o Hotel Tambaú, contando um pouquinho, até teve algumas atualizações desde esse vídeo. Mas assim, o Hotel Tambaú, ele é como fosse o marco zero do turismo na Paraíba. Para vocês terem noção, na década de 60 quando tinha o turismo empresarial, então tinha convenções, lembra assim, a gente está num estado, então no momento que a gente precisa fazer um evento, na década de 60, tinha uma convenção com os próprios moradores da cidade, porque não tinha hotel suficiente para receber chefes de estado, o pessoal do staff, então o pessoal ficava nas casas de moradores, porque não tinha hotel. Nossa. Então, o governador João Agripino fez, não, em 1971, que foi quando foi finalizado o hotel, então ele foi ali na década de 60, ele foi idealizado para receber exatamente, primeiro, ter um hotel dentro da nossa cidade e ele ser um marco. Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram assim, hoje em dia, obviamente, ele não seria aprovado e etc., porque ele está construído dentro da faixa de areia. Porém, isso que tornou ele icônico internacionalmente, e é um produto que se você pode andar pelo mundo inteiro, com pouquíssimos lugares, com o Hotel Tambaú. Então o Hotel Tambaú ele veio para isso, para ser o marco zero do turismo.
E qual é um ponto interessante sobre o Hotel Tambaú? O Hotel Tambaú, ele foi idealizado por João Agripino, certo? E foi finalizado no outro governo. Porém, ele era do Grupo Varig, que era a maior companhia aérea da América Latina. Então, qual era a estratégia do Grupo Varig? Eles tinham voos nacionais, então eles começaram nacionalmente, depois foram expandindo a América do Norte e a Europa. E eles usaram o Hotel Tambaú, eles disseram, olha, o Hotel Tambaú é muito bom para o turismo nacional, porém, a nossa perspectiva para ele vai ser internacional. Então, todo o voo da Varig, nas capas de revista, antigamente muita revista, o Hotel Tambaú era estampado em muita revista. Então, o pessoal ia no voo, sempre o Hotel Tambaú lá. Então, foi uma estratégia de tornar o Hotel Tambaú um ícone de turismo internacional. E isso foi na década de 60. Então, esse foi o grande empreendimento hoteleiro e de turismo que a Paraíba já recebeu. Foi o primeiro de todos. Então, como fosse realmente o Marco Zero. Então, tem toda essa curiosidade do momento que o hotel... Porque, assim, eu vejo muito pelas histórias do meu avô e até... Minha mãe não pegou muito isso, mas meu avô contava muito que Bessa, Cabo Branco, Tambaú não era nada. Até Era, pouco tempo atrás, o até, altiplano não era era nada. nada. Então, imagine, em 1970, um hotel ali em Tambaú. Então, era literalmente no meio do nada. Ali não tinha muita... A cidade funcionava expedicionários, funcionava ali no Castelo Branco. Então, curiosidade, né? João Pessoa é a única capital litorânea que cresceu primeiro no centro e depois veio para a praia. E Salvador, obviamente, nasceu na praia. Todas as capitais litorâneas nasceram na praia. João Pessoa foi o oposto disso. Então, isso aí também é um ponto. Porque foi uma aposta onde, por curiosidade, eu estava vendo uma entrevista, isso é legal. O Hotel Tambaú, eu vi uma entrevista do gerente do Hotel Tambaú, o último gerente, e ele estava contando que ele recebeu uma impressão do contrato de compra e venda da área do Hotel Tambaú, de 1931. Sabe por quanto foi, Jéssica? Hum. Dá um chute quanto foi. Eu vou lhe mostrar agora aqui, ó. Nessa época era real, aí Era cruzeiro. era Era cruzeiro. cruzeiro. Faço a mínima ideia. Foi em 1939, a área era um coqueiral e ela foi vendida por 5 cruzeiros por metro quadrado e 800 cruzeiros por pé de coco. Então o pé de coco era mais valioso do que o metro quadrado da pé na areia de Tambaú. Nossa! E Esse cruzeiro hoje seria equivalente ao que aproximadamente? eu acho que seria legal a gente fazer essa conta. Eu posso até fazer o dever, mas assim, isso aqui deve ser irrisório do que hoje em dia compra nada, né? Nada. Lá aqui em João Pessoa. Então, para ter noção, pé de coqueiro era mais valioso do que um metro quadrado um pé na areia do bairro central de João Pessoa, Pois né? é. Hoje vai comprar um metro quadrado Viu? na praia de João Pessoa, né? Que a gente vai chegar lá, a gente vai Chegar lá. chegar na valorização. E aí, deu tão certo essa questão do Hotel Tambaú que virou cartão postal, tinha o Hotel Tambaú como referência. Quando você vai pesquisar João Pessoa, a primeira foto que aparece é do Hotel Tambaú. E todo mundo nacionalmente conhece o Hotel Tambaú. E ao longo do tempo, teve várias reviravoltas. Ele já foi aberto e fechado várias vezes. E aí, recentemente, ele foi fechado mais uma vez. E eu queria que você falasse um pouco dessas aberturas e fechamentos. Por que ele abriu e fechou tantas vezes? Perfeito. Eu acho que o primeiro momento que a gente deveria falar é 2006, que foi quando a Varig faliu, certo? Então, o Hotel Tambaú, ele era de uma empresa que ele chamava Camp- Companhia Tropical de Hotéis, certo? Então, essa era uma empresa do Grupo Varig. A Varig quebrou, porém, no momento que a Varig quebrou, eles já tinham terceirizado o Hotel Tambaú para outra administração. Então, apesar que eles sofreram esse baque, porém, só que eles continuaram funcionando. Até que em 2020, por questão financeira, pandemia, tudo que o turismo sofreu, o Hotel Tambaú veio ao fechamento e foi leiloado. Aí, no momento que ele foi leiloado, ele foi arrematado por 40 milhões de reais, certo? Por um grupo de empresários paraibanos. Então, a promessa era revitalizar o Hotel Tambaú e reabrir com uma nova roupagem, uma roupagem mais
atual. Então, o Hotel Tambaú, apesar de ser isso até legal a gente falar posteriormente sobre como é que foi construído, por isso que é uma construção, você sabe muito mais do que eu, que é uma construção, imagina construir ali, Sim. naquela época, então foi uma tecnologia, a gente pode falar sobre o arquiteto que idealizou isso, mas em resumo, ele foi arrematado e de uma maneira que os dois concorrentes desse leilão, um entrou num processo judicial com o outro, alegando que ele deveria ter ganho. Então, em resumo, tá nesse imbróglio jurídico. Quais eram as promessas da última instância, certo? No STJ. Eles prometeram que a decisão ia sair em dezembro De de, dois- 2025 de ou 2024. 24? 2024. Então, foi promessa feita até em câmeras pelo juiz. O João foi lá pressionar para que vamos. Resolver. Eu quero saber a decisão. A gente precisa sair disso. Então, essa foi a ideia. Não saiu, certo? E tá nesse sentido. Mas, assim, atualmente, ele tá na posse de um grupo de empresários pessoenses. Porém, ele não pode fazer nada por conta que ele não tem ainda a segurança jurídica, que ele vai ter que gastar muito dinheiro para fazer essa reforma, obviamente, e botar em funcionamento. Então, ele precisa primeiro ter essa decisão final. Já está na última instância, então a tendência, sim, que saia esse ano. Deveria ter saído ano passado, então a tendência é sair esse ano. E com a pressão aí política de todo mundo, eu acredito que deva sair esse ano. E a partir daí, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele falou comigo após o vídeo ter viralizado. Ele veio falar comigo, contou um pouco da história. Então, assim, ele disse: a tendência, Luca, eu preciso de um ano ganhar, e o Hotel Tambaú tá reaberto em menos de um ano. Então, essa aí é o que foi comunicado a mim. A promessa, né? Vai acontecer, assim, no Brasil até o passado é incerto, né? É. Então, a gente não sabe, mas eu torço muito. Torço muito. Acho que é é algo que nunca pode ser refeito, né? Não, se o Hotel Tambaú fechar, nunca mais vai conseguir fazer uma obra como o Hotel Tambaú. No Brasil inteiro e na América Latina inteira. Você pode botar aí, é impossível permitirem, tá entendendo? Então, assim, é, ele é um projeto idealizado por Sérgio Bernardes, que Sérgio Bernardes era o discípulo de Oscar Niemeyer. Muita gente pensa que foi Oscar que fez, mas não foi. Foi o Sérgio, que ele também participou da construção de Brasília, mas Oscar Niemeyer ele foi convocado para fazer o Hotel Tambaú, e ele fez de uma maneira que o pessoal pensa que dizer assim, João Pessoa é aquela cidade do Hotel do Disco Voador, não era, a ideia era ser uma roleta de cassino. Então ele fez nessa metodologia, certo? Então você percebe que os apartamentos são as casinhas de onde a bolinha cai, e o pino, que eu acredito que antigamente era o pino de sinal de televisão em geral, é o pino é o pino no meio da roleta, né? Então essa era a ideia dele. E assim, até curiosidades de construção, o mar ele não bate na parede. Ele tem algumas aberturas na fachada nascente dele, que o mar ele entra por dentro do hotel por debaixo e ele escoa. Então, por isso que o hotel, até hoje, é um hotel, a gente tá falando de quantos anos? A gente tá Na década de 60, 40, 60 anos, mais de 60 uma anos. construção dessa Dentro do dentro mar, do com mar. toda a maresia, com Para todo fazer o mar. hoje já seria difícil. Imagina. Imagina naquela época. É. E tá aí. Não, estruturalmente, você passa ali na frente, ele tá impecável, né? Só tem o desgaste, E pichação, essas fazer a coisas. atualização. Quando ele for fazer a reforma, provavelmente ele vai fazer uma atualização mais de interiores, mas a parte estrutural dele tá muito boa. Tem que fazer algumas coisas, obviamente, na parte de trás, mas muito pouco, muitas poucas intervenções. Assim, um hotel realmente foi incrível, né? Assim, a maneira que ele foi desenvolvido ali. Então, aí vai minha opinião agora. Eu torço muito para o Hotel Tambaú vir, porque João Pessoa ele tá passando por essa diversificação turística, né? Então, João Pessoa nunca teve um resort. Que é exatamente isso que eu ia lhe perguntar, porque são dois momentos extremamente cruciais. A gente tem o Hotel Tambaú, que tá para ser resolvida essa questão, mas ao mesmo tempo a gente tem um polo turístico nascendo. Então a gente tem o Hotel Tambaú, que foi o primórdio do turismo em João Pessoa, e agora a gente tá vindo com resort, com toda aquela área.
E aí eu queria que você falasse justamente isso, desse movimento, né? Porque isso tá mexendo do João Pessoa de uma forma extraordinária, né? Sim, eu assim, João Pessoa ela tá passando por essa diversificação turística. Então, João Pessoa, eu brinco assim, João Pessoa cresceu, estourou, meio que sem sentido, porque a gente não fez nada. Não fizemos. A gente só tava lá existindo. Aí o pessoal descobriu a gente. Então, tipo, meio que É. agora a gente tem uma razão. A gente tá fazendo o maior polo turístico em construção do Brasil. Aí eu vou me arriscar um pouquinho e falar de um movimento que vem acontecendo, que tem feito as pessoas descobrirem as cidades, que vem um pouco dos influencers, do YouTube, que acaba divulgando, né? E aí acaba fazendo igual a pessoa fala, né? Descobrindo de uma pessoa que o pessoal quer É. cobrir de volta. A minha opinião, né? Sim, não, tipo, assim, agora o pessoal pode achar que, Luca, você se beneficia muito com esse crescimento de João Pessoa, porque você trabalha com o mercado imobiliário. Com certeza, isso é inevitável. A gente atende cliente hoje em dia que nem existia antigamente. Sim, Imagina, muita gente de Manaus, muita gente do Pará, muita gente do Piauí. Então, regiões que não vinham antigamente. Então, e sim, muito turista do exterior. Então, muita gente da Alemanha, saiu uma notícia que João Pessoa hoje é um dos lugares que os alemães estão indo mais, então parece que agora a gente inclusive, o principal ponto. Então, os principais são alemães, portugueses, né? Português eu acho que é por conta da língua também, mas João Pessoa ela está se destacando internacionalmente também. Qual é o ponto que eu acho importante, Vinícius, para a cidade? João Pessoa é uma cidade de funcionários públicos. E para mim não tem problema nenhum. Só que nem todo mundo é funcionário público. é. E, e quais as outras oportunidades? A gente não tem indústria de nome, Sim, certo? Então, a gente não tem uma grande Jeep aqui em Pernambuco. A gente não tem grandes indústrias. A gente não tem grandes empresas, não. como Recife. Você quer que João Pessoa fique vivendo sem nem. A gente não vai ter nada. É, A gente não vai ter nada. Vai ser isso, João Pessoa, pro resto da vida, uma cidade mais interiorana. Imagina, eu moro em João Pessoa, galera. Eu entendo o que era sair de casa para um compromisso de 7 horas da noite. Eu tô em casa às 6h50, eu chego em Cabedelo sem trânsito. Eu entendo. Eu peguei essa época. Porém, eu que entendo também que só o polo turístico, Jéssica, vão gerar 20 mil empregos durante a obra. já estão gerando, né? Porque ela tá em pleno vapor. Imagina, 20 mil empregos, a gente multiplica isso por 3, são 60 mil pessoas influenciadas. Quando ele estiver funcionando, já vai ser outro número. Só o Tauá, eu acho que são mais de 5 mil leitos Ai, que estão sendo feitos, né? E aí, inclusive eu tava essa semana eu tava no encontro com o secretário, várias pessoas falando da questão da infraestrutura. E exatamente do que tá acontecendo, que vai acontecer na projeção para quando tudo isso estiver pronto, né? São 5 mil leitos com o hotel e vai ser 5 mil, vai ter funcionário para ir trabalhar lá. As pessoas, os turistas que vão para lá vão precisar de bons restaurantes. Então é toda uma infraestrutura que tem que ser desenvolvida para poder comportar esse desenvolvimento. E aí, quais são os movimentos que precisam ser feitos? Estão sendo feitos? Então são esses questionamentos que, inclusive meus clientes, né? Eu atendo toda a região da praia aqui em João Pessoa. E 80% dos clientes são de fora. E todo mundo faz a mesma pergunta, né? O que é que o governo está fazendo? Porque assim, vai chegando pessoas. A gente já tem um trânsito meio caótico, né? Todo mundo já reclama. E daqui a 1 ano, 2 anos? isso. Acho que a tendência é piorar. Não tem o que fazer. A tendência é piorar. E, assim, rezar para que o poder público atue. Só que a gente sabe que isso é algo demorado. Poderia ser mais rápido, mas aí eu também não quero entrar nesse mérito. Mas, assim, é um preço que a gente está pagando. Não tem o que fazer. A especulação imobiliária também. Mas, assim, até voltando para a questão do polo. O polo ele vai vir, é uma realidade. O Tauá ele vai ser inaugurado uma das fases em dezembro. O Boulevard dos Ipês, que é uma. É o que é feito com a Delta? Não, a Delta vai ser o Marriott, que vai ser do Hum. grupo Marriott. Que Tá é a legal, rede de luxo, que é a né? rede luxo, que é o Westin. Só tem um resort deles no Brasil, que é em Porto de Galinhas, e o segundo vai ser em João Pessoa. Nossa, que legal. Acho que até seria legal, Jéssica, a gente falar um panorama geral do polo, que é que Sim, está sendo desenvolvido sim. hoje, e a gente Acho vai interessante. destrinchando. Sim. Até porque tem até uma análise que eu estava fazendo sobre projeção, que é interessante a gente fazer,
Mas, assim, em geral, o pessoal se engana, e isso eu até vou te mandar depois. Tem um programa de 1981, eu acho que era de 1981, falando sobre. O tema era João Pessoa, o novo centro turístico do Nordeste, em 1981, 40 anos 40 atrás, anos mais de atrás. 40 anos atrás. Isso tá no YouTube, eu tava vendo, é um programa de 1 hora, muito legal, falando sobre João Pessoa. Porque o polo turístico, ele tava sendo desenvolvido nessa época. E todo mundo acha que é tipo 5 anos Não, o atrás. polo turístico ele foi desenvolvido naquela época, foi idealizado e foi separado aquela região do litoral sul, né? Bem assim no finalzinho de João Pessoa, no litoral sul, ele foi desenvolvido nessa época. Porém, por questões políticas, por questões diversas do Brasil, sendo Brasil, não foi para frente. E isso foi logo após a Via Costeira. Foram 5 anos depois da Via Costeira se desenvolveram a ideia do polo turístico da Paraíba. E veio a construção, veio a idealização mesmo agora, né? De 2019 para frente, a gente Sim. começou a abrir. São 21 lotes, certo? Então foram 21 lotes destinados para esse tipo de aparelho. O primeiro que veio foi o Centro de Convenções. O Centro de Convenções, o pessoal não dá crédito o suficiente. O nosso Centro de Convenções é um dos centros de convenções maiores do Nordeste. E assim, não Lindo. deve nada a ninguém. É incrível. É muito bem feito. É, Então ali foi o primeiro aparelho do polo turístico. E aí, só que o Centro de Convenções já existe há muito tempo. Já. Então, a segunda etapa foi aí, começou os hotéis, né? Então, hoje, a gente pode falar agora a lista dos hotéis. São 9 resorts confirmados, certo? E o Boulevard dos Ipês. Eu vou começar pelo Boulevard dos Ipês, que ele é como se fosse um terreno, um corredor, certo, bem comprido. Ele é de 700 metros de comprimento e 33 metros de largura. Qual é a ideia dele? Ele é inspirado na Rua de Pipa, de Porto de Galinhas, então é como se fosse fazer uma grande vila de... Vai ter restaurantes, bares, anfiteatros, uma calçadinha, né, para o pessoal andar. Aí vai ter escola de gastronomia, escola de turismo, vai ter uma vila de pescadores lá também, porque ali na região tem uma vila de pescadores, só que assim, eles vão dar uma renovada naquela região. Então, a ideia é, o Boulevard dos Upês vai ficar no meio dos resorts, então, e os resorts vão ficar ao redor do Boulevard dos Ipês, certo? E aí, hoje estão confirmados 9 resorts. Aí eu vou tentar falar aqui de cabeça os nomes dos principais. Eu só sabia de 3. Pronto. Aqui, e o que vai ser interessante, que ele vai ser um resort totalmente diferenciado, porque o primeiro ponto, muito importante, é a localização. Ele é muito diferente de Fortaleza. O Beach Park, ele fica 1 hora e 20 de Fortaleza. Então você já não consegue fazer aquele turismo de tipo, eu tô em Fortaleza, vou no Beach Park e volto 1 hora e 20, é cansativo. Você sabe, Jéssica, o polo turístico fica a 15 15 minutos de minutos. carro. 15 minutos. E você saindo aqui a gente tá agora em Manaíra, saindo daqui, se a gente sair daqui, que a gente nem tá no Cabo Branco, em Tambaú, a gente tá em 15 minutos só no polo turístico. Sim. Então, eu posso me hospedar em João Pessoa e posso curtir o polo turístico, é um bairro aqui do lado. Eu Sim. vou e volto. Então, esse é o primeiro ponto que a gente até vai discutir sobre o comportamento do turista, porque o pessoal pensa que eles vão ficar só no polo. Não, eles Não, vão explorar toda a a cidade, cidade. porque ele é muito próximo, né? Sim. Então, assim, o primeiro, o grande, foi o último agora que foi divulgado, foi o The Westin. O The Westin, ele é da rede Marriott, que hoje é a maior rede de hotéis do mundo. Ele só tem um resort hoje e no Brasil, que é em Porto de Galinhas, e eles escolheram João Pessoa para ser o segundo. Então isso é excelente, porque se vocês abrirem no Google lá, é um empreendimento gigante lá em Não, Porto de eu Galinhas. vi a apresentação, achei Belíssimo. fantástico, fantástico. Muito, muito, muito luxuoso. Não, vai ser, isso é incrível. E assim, esse é o primeiro, esse foi o último, né? Aí temos o Tauá, que vai ser o maior deles. Eu tenho até anotado aqui, por curiosidade, acho que seria até interessante a gente mostrar, que era a questão do... E o Taó tá em pleno desenvolvimento, né? As últimas imagens que a gente viu, ó, tá a parte de estrutura mais de 50% Ah, concluída. fiz uma... tá incrível lá, né? É uma área gigantesca. Vai ser... Gigantesca. Ele é mais isolado. Ele é um resort um pouquinho mais isolado. Ele tem uma polícia civil ali.
Ele é um pouquinho mais pro litoral sul, mas assim, questão de 5 minutos você tá lá, né? Do centro de convenções pra lá, acho que dá 5 minutos de carro, nem isso. Mas ele é um pouquinho mais isolado, por exemplo. Mas assim, eu trouxe até os números pra gente ter uma noção. O Tauá, que ele é o maior, ele vai ter 1.120 quartos. A gente tem que lembrar, quando a gente fala leitos, num quarto que tem uma cama de casal, é 2 leitos. Uma cama de casal e um. Então é o número de é, hóspedes que cabem dentro daquele quarto. São 3 leitos dentro de um quarto, por exemplo. Então, mas assim, vão ser 1.120 leitos. Então aí vai ser, acho, quase 4.000 leitos. Só o Tauá. Eles vão fazer por etapas. Eles vão lançar essa primeira etapa em dezembro. Pelo que eu entendi, eles querem lançar no Réveillon, que vai ser algo emblemático até. Imagina, Sim, passar o ano novo ali, o no primeiro Tauá. ano novo, né? Dentro desse hotel. Então a gente tem o Tauá sendo o maior. A gente vai ter o Tauá, ele vai ser resort. Muito provavelmente é o inclusive. É, Aí a gente tem um Amado Biotel, que vai ser o menorzinho, incrível. Depois eu vou te mostrar. Ele é. Esse eu não vi, nenhuma Ele, apresentação ele vai dele. ser a proposta de ser bem um hotel dentro de uma floresta, bem pequenininho. Ele vai ser pequeno, o terreno dele é o menor de todos. Ele vai ser algo, ser um hotel boutique, bem spa, sabe? O pessoal que quer mais dar aquela relaxada, ficar no meio Da da natureza. natureza. Vai ser outra proposta, então ele vai ser o menorzinho. Ele foi junto, aí temos ao lado do Amado, a gente tem o Ocean, que é o grupo de Natal. O Osho, eu já ouvi falar E dele. aí vai ter, ao lado dele, a gente vai ter o Hollandas Golden Club, que é da construtora Hollandas, da Hollandas de Aldenor, Holanda. É, e a gente tá em 4. A gente teve o lançamento do Setai, Sim. de, do pessoal do Guedes Pereira e Setai. Então eles fizeram o lançamento deles agora lá. Ainda não sei a localização, mas assim, são 21 lotes bem determinados, então vai ser ali um próximo do outro. A gente vai ter o Aquaí, que é Balcoí, o sim. parque aquático, que também vai ter hotel. Então vai ser parque aquático e hotel mesmo, sistema ali do Beach Park. E aí, um que eu acho que a galera não, o pessoal não dá muito crédito é o One Experience. Esse aí vai ser parque de diversão com montanha-russa, roda gigante. Aí vai ter outlets também e vai ter uma vila gastronômica. Então vai ser ali bem pertinho do Aquaí também. Então imagina, a gente vai ter um parque de diversão mesmo e um parque aquático. Então, isso é muito importante a gente até relembrar isso, porque isso não pode ser comparado com a Via Costeira. A Via Costeira era um grupo de hotéis. Aqui a gente está trazendo entretenimento também para o jogo, né? E a gente está trazendo. Muito, né? Inclusive, de todas e bem diversificado, né? Exatamente. Então, não é só a hospedagem, a gente vai ter entretenimento. Parque de diversões, parque aquático. E aí, eu acredito que só ficou faltando o, o Mardiz Hotel, que ele vai ser um hotel focado para o turismo de spa também. Ele vai ser um resort mais mediano, muito legal o projeto. Um grupo de João Pessoa que está idealizando. E ele vai ser também tanto o Holandas quanto ele vai ser um resort para turismo de esporte. Então, o pessoal jogar um tênis, ficar ali curtindo a natureza. Todos os hotéis vai ser muito integrado com a natureza ali daquela região. Então, assim, esses novos resorts estão confirmados. Eu fui agora há um mês, eu acho que faz menos de um mês, o tempo passa tão rápido que eu acho que faz menos de um mês. Eu fui para uma rodada de negócios lá em Alagoas. Foi a rodada de negócios, a maior rodada de negócios do Nordeste de turismo. E eu tava lá com o secretário executivo de turismo, eu fiz uma entrevista com ele que ele soltou, ele disse assim, são 9 resorts, talvez vão ter 10. Então, Talvez eu mais um de bônus talvez venha aí. mais um. Então, tô acreditando que vai vir mais um e ainda faltam 10 lotes aí. 10 lotes Então provavelmente vai vir. vão vir mais. Então, essa é a perspectiva de João Pessoa. E qual o tempo para todos estarem prontos? Porque o que está em construção é o Tauá, Sim, que fica a primeira parte agora, mas os outros não estão ainda em construção. isso. O Ocean Palace ele já está em construção também. O Aquaí ele também está em andamento. Esses são os dois mais evoluídos. O Aquaí e o Ocean. O Hollandas eu acredito que não começou as obras ainda. O Amado Biotel já começou as obras. O Setai acabou de ser lançado, o Westin também acabou de ser lançado, então não começaram. Então, qual é a tendência? Pelo que eu vi nas notícias, o Ocean, eu acredito que ele vai ser entregue no final do ano que vem, certo? Então, em mais um ano e pouquinho, eu acho que o Ocean vai estar por aí. Mas o Aquaí, eu acredito que também ano que vem. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja mais pro final do ano que vem.
Esses dois. E posteriormente, a gente sabe, uma obra dessa vai levar pelo menos uns 2 anos, Então a gente tem aí uns 5 anos para que 5 anos de desenvolvimento, né? desenvolvimento. E aí, o que que você acha que vai acontecer durante esses 5 anos? Porque a gente vai ter aí partes deles sendo já inauguradas, como é o caso do Tauá, que vai ser feita uma primeira parte, no impacto no ecossistema de toda a cidade. Pronto. Eu acho que isso é muito interessante a gente falar, que é a questão que esse resort que eu fui, em Alagoas, nessa rodada de negócios, eu fui para um Vila Galé. O Vila Galé ele é totalmente all inclusive. Então, até eu fui com um sócio meu, eu fui, meu amigo, parece que a gente tá morando aqui, né? Porque literalmente a gente até tem que andar pro nosso quarto, parecia que a gente tava dentro de uma cidade, comia tudo lá, tinha vários restaurantes. Então, isso é um tipo de turismo que fica muito Centralizado. centralizado. E esse dinheiro, ele não evade, ele fica dentro dali, sabe? E essas grandes redes, muitas vezes, eles têm os fornecedores já fechados, então não é muito. Não tô dizendo que esse dinheiro não sai, mas assim, ele fica um pouco mais centralizado naturalmente. E o turista, ele não sai. Ele tá no resort all inclusive, ele vai curtir o resort all inclusive e os arredores. Então a gente vai ter 3 resorts nesse sentido, certo? 3 resorts. É, vão ser. Isso, eu acredito que vão ser 3 a 4 resorts all inclusive. Porém, vão ter outros que vão ser só hotelaria. Qual é o ponto que eu quero trazer? É, o Boulevard dos Ipês é uma peça fundamental porque muitos dos turistas vão querer ficar lá também. Porque imagina, é uma rua projetada para isso. Talvez nem só o turista, mas os próprios moradores também, né? Também, a gente vai curtir muito. Vocês vão ver, o nosso comportamento do pessoal vai querer muito ir para lá. Vai Porque a querer gente muito. já vem muito usar a praia, né? Exatamente. Então a gente vai querer curtir lá. Mas assim, o que eu acredito fielmente, e eu passo isso para os meus clientes, vão se criar 14 mil leitos no polo turístico, certo? Lembre, 14 mil leitos são 14 mil pessoas hospedadas naquela região, não são quartos. Então são 14 mil leitos. Luca, isso é um dado importante para gente, para você tomar sua decisão. João Pessoa, até 2020, tinha 14 mil leitos. Toda a nossa rede Toda hoteleira João Pessoa. somando. Isso. Mas a gente também tem que lembrar, é João Pessoa inteira. João Pessoa é gigante. Sim. Então a gente tá pegando desde Mangabeira, centro, até a praia. 14 mil leitos. Então, com a tendência, a gente vai duplicar a nossa capacidade hoteleira. Porém, desses 14 mil leitos que a gente tinha, muitos são desatualizados. Sim. O turismo, eu acho que ele não agarra mais um hotel muito antigo, as pousadas mais antigas, vai ter o seu público, mas assim, a tendência com esse crescimento de flats, o nível Subir. subiu muito. Então, esse é o ponto. O outro ponto que a gente tem que ver é a previsão de fluxo de turista. João Pessoa, até 2020, a gente teve 1.400.000 turistas, 1.400.000 turistas no ano. Só o Aquaí, a previsão é 1 milhão. Só o Aquaí. A previsão é duplicar esse número de turistas só para o polo turístico. Então, tipo, João Pessoa recebeu 1,5, só o polo turístico vai se receber de 1,5 a 2 milhões. Só o polo. E se essa previsão não fosse real, eles não estariam investindo tanto dinheiro, né? Exatamente. Porque são quase 3 bi no polo turístico. Imagina. E é 3 bi injetado na economia da Paraíba, Sim. que é uma economia totalmente dependente, que não tem, como a gente falou, não tem indústria. Imagina. Isso é um dinheiro que faz a diferença aqui, até para o reinvestimento, se a gente conseguir aproveitar esse momento que João Pessoa está fazendo um bom para a gente agradar quem vem, porque não é muito importante que esse turista venha e se encante. Muita gente se encanta, mas assim, eu tenho um olhar um pouco mais crítico, porque a minha cidade, então, só a gente pode criticar a nossa cidade, né? Então eu critico muito. Só o pai pode criticar o filho. Eu não aceito quem critique, mas assim, a gente pode, né? E assim, eu vejo ainda muitas coisas que a cidade precisa melhorar. Sim, principalmente a parte de infraestrutura, de trânsito. E também alguns detalhes, a nossa orla, eu acredito que a gente precisa dar uma grande revitalização lá. O que nos resta é esperar que isso aconteça, né? Mas o ponto que eu acho que vai acontecer são 14 mil leitos, mas são quase 2 milhões de turistas. 14 mil leitos não suporta 2 milhões de turistas. Sim. O polo turístico fica a 15 minutos de João Pessoa.
Não, é em João Pessoa, mas fica num bairro a 15 minutos do centro de João Pessoa. O que eu acredito, o The Westin, lá de Porto de Galinhas, é uma diária de R$ 3.000 a R$ 3.500. Não é todo mundo que paga R$ 3.000 e R$ 3.500 numa diária. É um Sim. público muito seleto. O nosso turista, ele é muito de classe média. O turista de João Pessoa é turista de classe média. Então, o que eu acredito que vai acontecer nesse comportamento, que eu acredito que eu fiz viagens recentes, eu tive nos Estados Unidos, anteriormente estive na Europa, na cidade da minha família. Lá tem essas atrações turísticas e tem os hotéis dos parques. Só que os hotéis do parque é extremamente mais caro. Aí o que é que o pessoal fazia? Ficava nos hotéis ao redor, ou os hotéis perto, uma diária mais em conta. Você pega, vai no carro lá. Então, eu acredito que isso vai ser uma tendência, porque o pessoal não vai querer deixar de vir pro Cabo Branco, o pessoal não vai querer deixar de vir. Pô, Areia Vermelha é um paraíso. Eu falo isso assim, eu tenho até me envergonho disso, que eu moro em João Pessoa e fazia 10 anos que eu não ia em Areia Vermelha. Imagina, Sério? 10 anos que eu não ia lá. E aí eu fiz, não, eu vou gravar um vídeo, tenho que até editar, mas eu vou num dia de semana. Fui num dia de semana, Jéssica, é um paraíso, Jéssica. Eu tava no barco lá, conversando com o cara do barco, eu fiz, meu amigo, o que é isso? A É, água azul, daquele jeito, maré é zero, zero. muito lindo. O pôr do sol de Jacaré, muito cliente meu diz, Luca, um dos maiores pôr do sol que eu já vi. Então, João Pessoa ainda tem isso. A gente vai pra Camboinha, é um paraíso. Camboinha é um Caribe. Eu acho a melhor praia de João Pessoa é Camboinha, Areia Dourada ali, É, eu gosto de Ponta de Campina, Ponta de Praia Campina. Ali já Formosa. começa um paraíso, né? É Ali é o muito lindo. Caribe, depois daquela curva de Ponta de Campina, o mar. Assim, Caribeça também é lindo, mas ali é incrível. Eu tenho um carinho especial ali. Mas o que eu acredito, o pessoal não vai querer deixar de vir lá. Então o que é que vai acontecer? Vai ter dois tipos de turista. O turista que vai querer ficar no polo, ele vai lá botar a sunga, a bermuda dele e tomar cerveja E até vai o dia de ficar lá, sair. né? Exatamente. Vai ficar lá. Tá tudo bem. Só que pelo fato de ter parques de diversão, pelo fato de ter isso, o day use, né? Então, o que eu acredito? Dentro da programação do turista, ele vai dizer, olha, eu vou passar 2 dias lá, vou pegar um vale 2 dias, 3 dias, vou curtir com meu filho aqui, depois vamos para Coqueirinho, vamos para Areia Vermelha, vamos para Cabo Branco, vamos fazer o turismo que João Pessoa, os turistas se apaixonaram por João Pessoa e não tinha isso. Então, eu acredito que o pessoal não vai querer deixar de conhecer esses lugares também. Por isso que é muito interessante o pessoal lembrar disso. João Pessoa, ele só vai ter um novo aparelho turístico, só que por acaso é o maior aparelho turístico da história do nosso estado. Então isso é muito bom. É. E o que eu acredito, vão ter crescimentos, isso até a gente vai até olhar a minha visão para o mercado futuro, a gente parar de focar só em praia e a gente vê que a cidade está crescendo como um todo, sabe? A região mais central, Miramar, Jardim Luna, vão crescer litoral norte. Então, muita coisa tá. Então, em resumo, eu acredito que João Pessoa, se a gente conseguir unir, agradar esse turista, ele vem pra cá e se encanta de verdade. Então, polo turístico, a estrada é boa, a praia de lá é top, que é a praia do lado, pra vocês terem noção, acho que muitos, quem não é de João Pessoa vai saber. O polo turístico ele fica no lado das piscinas naturais dos Seixas, né? Que é um dos lugares Ai, mais lindos. turísticos É. da nossa cidade. Então, a praia é muito boa. A praia é flat, então não tem onda lá, então é incrível. Então, realmente, a região é muito boa. Mas eu acredito que o João Pessoa não vai de jeito nenhum morrer. João Pessoa ele vai continuar e aí até um ponto que foi muito criticado nas minhas redes sociais, porque esses vídeos, quando viraliza, É, é, vem. vem gente de todo lugar. E eu entendo o ponto de vista deles também. Porém, esses 2 milhões extra de turistas vão justificar empresas virem para cá, vão justificar expansão de restaurantes temáticos, expansão de shopping, expansão de tudo. Então, além do dinheiro de bares, de restaurantes, além do emprego que o polo vai gerar, toda a cidade vai sentir. É, porque o turista vai vir, ele vai se encantar. E aí, parte deles voltam para morar. E aí a gente tem vários impactos. Os que vêm para morar também, ou que vêm de turismo, vão comer. Não vão ficar só lá. Precisa de restaurante. E aí movimenta toda a cadeia, né? Exatamente. Hoje eu já sinto muito no meu segmento, eu trabalho com a parte de reformas, o pessoal vem, tem gente que vem uma vez
e já comprou apartamento. Imagina. Eu tenho até uma menina que eu entrevistei ela aqui, que ela trabalha fazendo palestras, principalmente que não depende de um trabalho que precisa estar presencialmente. Ela disse que veio aqui e só voltou para pegar a mala dela. Loucura. Então a gente vai ter o turista que vai vir, vai turistar e vai voltar. E a gente tem o turista que vai vir e vai morar. E esses dois tipos de turista vai ter dois tipos de impacto no nosso mercado, né? O turista que vai movimentar o mercado de artesanato, de restaurante, do que ele vai usar ali, mas a gente tem o que vai morar, que vai movimentar você que é corretor, né? Que vai ser muito beneficiado. Não, assim, é, obviamente a especulação imobiliária, ela acontece naturalmente, certo? Mas um ponto que aí até eu vou defender os construtores, porque a gente trabalha muito com viabilização de área. O que é que significa isso? Meu irmão é especialista nisso, então a gente tem uma área, a gente quer apresentar para o construtor, o que é que a gente faz? A gente detalha exatamente tudo. Quantos metros quadrados edificáveis pode ser ali? É, a gente tem um cálculo do custo da obra. Então, em resumo, a gente faz uma planilha dizendo: esse terreno dá para fazer tantos metros quadrados, o metro quadrado de venda é esse, etc, etc. Hoje em dia tem construtor fechando a margem de lucro a 25%. Isso é muito baixo. A gente está falando de uma Selic de 14%. Então tem construtor que a gente já fechou, que a margem de lucro que ele está aceitando no estudo de viabilidade é 25%. Então, o que é? A gente tem que lembrar que tem o INCC, né? Que é o Índice Nacional de Construção Civil. Tudo está aumentando. Sim, muito, Tá entendendo? inclusive. A inflação, por exemplo, o INCC do ano passado foi 5,6, eu acredito. Você tem que lembrar que tudo fica caro. Então, se a gente for pegar o acumulado do INCC dos 4 anos, tem um reajuste aí de quase 20%. Então, isso obviamente vai impactar o preço. Obviamente, tem especulação imobiliária, mas a gente não pode esquecer que é só especulação. Tem inflação, do mesmo jeito que a inflação pega os alimentos na ponta, pega a construção civil também. E se você pegar imóveis, e aí as nossas construtoras aqui de João Pessoa fazem produtos muito bons, muito bons. E se você pegar o nosso produto e comparar a outras cidades, por exemplo, São Paulo, o nosso metro quadrado, ele ainda é muito baixo. Eu fui recentemente para São Paulo e eu fui da Oscar Freire. Estava fazendo um lançamento lá de um prédio de luxo que o metro quadrado era a partir de R$ 90.000, o metro quadrado. A partir de Imagina. 90 mil. Aqui nós temos aí na Holanda, com Prime View, uma cobertura quadruplex por, eu acho que tá 15 Acho que mil, é 14, 15 mil. 14, 15 mil o metro quadrado, com vista 360 de João Pessoa. Então, quando você faz uma comparação, em termos construtivo, nós temos qualidade igual ou superior. Sim. Então, quando você faz essa comparação, eu vejo muitas pessoas reclamando porque elas estão comparando o metro quadrado exatamente isso, há 5 anos atrás. Mas ela comparar em termos de produto, competitividade e o mercado nacional, ela vai ver que pro mesmo produto ainda tá muito barato. Com certeza. Por isso que o nosso turista não acha caro, né? Não acho. Aí o pessoense sofre, né? Naturalmente. Sim. Mas assim, R$ 30.000 de metro quadrado já chegou em Maceió, já chegou em Fortaleza. É porque João Pessoa tá em alta, mas essas outras cidades estão na frente da gente. Então João Pessoa ainda tem crescimento. Luca, tu acredita tanto assim tu acha que João Pessoa vai abraçar todo esse mercado de flat? Acho que isso é até um assunto que a gente deveria conversar, Sim, tem muita mas especulação em relação eu a isso. acredito que sim. Então eu acho que a gente depois até vai falar sobre outras oportunidades no mercado de flat. Não é a única oportunidade de investimento no mercado de imobiliário. Eu vou até falar sobre uma transição que a gente está fazendo agora com um cliente nosso. Mas, por exemplo, a construtora Embraco, que é uma das construtoras hoje que eu conheço os construtores, é uma construtora incrível. O padrão de acabamento deles incrível. Lançaram um empreendimento monumental no Altiplano, que é o Reserve Altiplano. São apartamentos de 280 metros quadrados. Acho que a partir da metade dele, vista definitiva para o mar. Um prédio um prédio mesmo. Acho que aquele terreno ali, eu não sei a dimensão dele, mas deve ser 50 por. Eu vou arriscar 50 por 70. É gigante, é quase uma cabeça de quadra inteira. R$ 11.000 metro quadrado. Tá entendendo? É um prédio de altíssimo padrão no coração do Altiplano, R$ 11.000 metro quadrado. Eu tenho um apartamento que eu tô comercializando ali no Altiplano também, da Aliança, que é a maior construtora aqui de João Pessoa.
Eles lançaram que, na minha opinião, vai ser o melhor prédio da história da Aliança, vai ser o Ouro. Eu tô vendendo um repasse por R$ 16.000 o metro quadrado, vista definitiva, dois por andar. Então, tipo, imagina, isso tu É. pega em qualquer região, de um prédio novo, a gente tá falando de um prédio de altíssimo padrão, não existe nenhum outro capital. Então, João Pessoa ainda tá crescendo nesse sentido. Obviamente, R$ 25.000 de metro quadrado já tá acontecendo nos flats. Já. Já tem lançamentos que estão partindo disso, de 23, 22, mas é, eu acho que agora é uma hora também, eu acho que o mercado de flats, você tem que pensar bem mais na hora de selecionar, mas ainda existe esse mercado, com certeza, eu acho que ainda vai perdurar. Porém, o mercado de comprar na planta Miramar, tem um lançamento muito bom no Miramar agora, de uma construtora de Natal, Altiplano. E são outros mercados que a pessoa só olhava pra praia, agora a galera tá. Como a praia já não tem tanto espaço indo para as Exatamente. regiões próximas, né? Mas eu queria aprofundar só um pouquinho na questão do flat, porque é algo que tem tido muita especulação. Por quê? Hoje, muita gente compra o flat para investimento, que é para aquele turista que vem, gostou, vai comprar ali para usar, eventualmente, quando vem em férias e vai alugar o resto do Uhum. período. A gente está com um valor de flat, como você falou, mais caro do que unidades familiares, de dois quartos. E aí, qual a especulação? Que com 14 mil leitos que vão ser lançados no mercado, em João Pessoa, nos próximos anos, você não vai querer pagar, a diária do flat vai diminuir. E vai ser um investimento que talvez não se pague. Uhum. E aí cria especulação. O flat vai virar uma bolha que vai estourar nos próximos 5 anos? O que é que você acha? Eu acredito que ainda vai perdurar, sabe? Eu acho que ainda tem algumas oportunidades muito bacanas, porque eu tenho clientes que eles tiram 7, 8 mil reais por mês de um investimento. Porém, foi em outro momento. Por exemplo, empreendimentos que já estão entregues, eles demoram em torno de 3 a 4 anos para serem entregues. Então, se a gente for ali para a parte do Cabo Branco, ali Cabo Branco, Tambaú, Bessa, exemplo, tem um cliente ali na beira-mar do Bessa, que ele consegue realmente ter ali 1% e pouco por mês de rentabilidade. Luca, todo mundo vai conseguir? Não, não vai. Eu acredito que a tendência hoje em dia, o que é que eu acho que é a visão? Eu acredito que o metro quadrado não pode ser, tem um teto. Eu não recomendo o meu cliente dizer assim, Luca, tem dois tipos de cliente. O cliente que quer comprar na planta para repassar na frente, Sim, certo? que é um Então, tipo de investimento que eu, inclusive, me interesso mais por esse. pronto. Esse é um tipo de investimento, então é um perfil de cliente. Então, Luca, eu quero esse tipo, ok. Tu vai comprar o mais barato. Essa é a ideia. Por quê? Não tem tanta diferença assim. É, isso é um cálculo que tem que ser muito bem calculado. Porque, Luca, eu vou comprar um Nascente Sul, vista definitiva, agora tu vai pagar 1 metro quadrado lá em cima. Talvez será que é o melhor? Será que, porque tu vai ter que botar uma diária muito mais alta, tu vai ter mais aluguel mesmo? Vai ser, então, talvez sim. Eu tenho um cliente que tem um pé na areia com jacuzzi na frente, aqueles térreos com jacuzzi. Ali ele Vai ter uma taxa ó, de ocupação altíssimo. altíssima e o tempo Porém, todo. eu tenho um cliente que é o 101. Geralmente o 101 é aquela posição norte, no primeiro andar, teoricamente o pior apartamento, só que a rentabilidade dele é muito boa. Melhor do que uma posição sul. Então, isso é um cálculo que a gente fala. O pessoal hoje é muito. Eu acho que a rede social, e eu sou dessa geração, obviamente, a gente não tem mais paciência para nada, né? Não. Mas isso é algo que tem que ser sentado com muita calma e vamos analisar isso aqui. Olha, a diária desse tipo de hotel tem algumas ferramentas que a gente paga lá na imobiliária, que a gente consegue ver exatamente o valor de diária de cada apartamento do Airbnb. E a gente consegue ver a taxa de ocupação. Então a gente consegue fazer um cálculo, assim, obviamente não é exato, mas a gente consegue ter uma noção que é uma ciência, não é vou comprar um sul e eu vou ter rentabilidade. Não, calma. Talvez o norte seja mais. Tu deu menos dinheiro, a tua diária vai ser menor, vai ser mais atrativo. E muitas vezes o turista ele nem vai ver a vista, ele vai entrar. O comportamento é. Eu até fiz um vídeo bem interessante sobre 24 horas de turista de João Pessoa. O turista ele entra no quarto, joguei a mala, joguei negócio, botei a roupa, saí. É. Volta só de noite. Dorme e E já vai sair. já sai de novo. Então, será?
Luca, tu não recomenda então Vista pro Mar? Não, calma. Eu tô dizendo que isso é algo para você pensar que não obrigatoriamente ele vai ser a melhor oportunidade. Mas, em resumo, eu acho que o mercado imobiliário ainda vai respirar o de flat por uns 5, 6 anos, mas vai ter uma diminuição. Eu acho que pelos construtores, De lançamentos, eu né? já vejo que eles estão querendo, ó, Pé no freio. pé no freio, porque eu acredito que todo mundo tá vendo isso. Sim. Mas ainda tem mercado. Eu ainda trabalho lá na imobiliária nos produtos que eu acredito. Quais são pontos que vocês têm que se atentar na hora de comprar um flat hoje? Localização é o primeiro ponto. Mercados que eu gosto muito, Cabo Branco. Cabo Branco tem uma posição geográfica que é muito específica. É o que a gente fala, Deus não faz mais terra, né? Então o que tá, tá. Não tem como se criar mais. Cabo Branco a gente sabe, ele fica alto e plano aqui em cima, Cabo Branco aqui e o mar na frente. E ele fica uma pequena, né, faixa de areia, que são terrenos que são muito exclusivos. Então, eu acredito que o Cabo Branco é que a gente fala lei da oferta e da demanda, tem pouca terra e se você perguntar para qualquer turista, tu vai para onde? Eu vou pro Cabo Branco. Cabo Branco. É o bar mais famoso E também. Tambaú, né? Então, eu acredito que o Bessa também Eu gosto aqui do Manaíra também, porque eu também acho bem central. assim, Manaíra, eu gosto mais dessa região mais perto da Rui Carneiro. Sim. Meu gosto pessoal, né? Uhum. E vai ter até um lançamento que o escritório da arquitetura da minha mãe tá fazendo aqui em Manaíra, que eu acredito muito na localização dele. Ali na Edson Ramalho, bem centralizado, muito bacana, assim, é um produto diferenciado. Mas assim, localização, primeiro ponto. Metro quadrado. Eu não acredito que a gente vai pegar um metro quadrado a R$ 25.000 e tu vai me dizer que tu vai vender a 40 mil. Eu não acredito, Luca, eu não acredito. E tô falando aqui, eu não acredito. É, Porém, tem lançamentos ainda R$ 12.000 o metro quadrado. Ainda. Vai ter um lançamento agora na beira-mar do Bessa, que vai estar mais ou menos isso, R$ 15.000 o metro quadrado. Pô, eu vejo, a gente comercializa flats a 20 mil, 25 mil. Tem esse mercado, eu sinto na pele. Porém, comprar no pré-lançamento a 25 mil, o produto tem que ser muito diferenciado. É. E é o que entra, que João Pessoa vai começar a sentir, que eu acho que é a nova tendência, que eu vi isso em Miami agora em março, é associada a marcas. Sim, a Setai faz muito isso. Exatamente. E tá para vir aí algo grande no mercado imobiliário nesse sentido. Já foi lançado o primeiro, que é o Pininfarina, associado ao escritório de design da Ferrari, né? Mas isso é uma tendência mundial. Lá em Miami, eu tive o prazer de conhecer o stand de vendas da Bentley. Então, a Bentley está fazendo um empreendimento gigantesco lá em Miami. Miami tá crescendo muito. Lá em Miami, fiquei 14 dias lá. Tá um grande quintal de obra, muito empreendimento sendo desenvolvido em Miami. E essa é a tendência lá. Os corretores estavam me falando, Luca, a tendência é construção associada a grandes marcas. Então, tava a Bentley, tava a casa, tudo. A- eu tenho outros empreendimentos lá, mas o que eu mais me encantei foi o Bentley, já tem outros lá. Então, eu acho que João Pessoa vai começar a trazer isso. João Pessoa vai começar a. Então, justifica. um- Eu acredito no metro quadrado mais esticado quando está associado a Ah, uma marca, porque aí vira outro tipo de turismo. Não é um empreendimento avulso, é um empreendimento, imagina, da Ferrari. O turista vai ver isso, então tem um valor agregado muito grande nesse sentido. Porém, minha recomendação para os meus clientes que eu tô adorando é isso aí talvez seja um pouquinho mais caro para quem está iniciando no mercado imobiliário, mas porém eu acredito muito no tá tendo um pré-lançamento, por exemplo, no Altiplano de uma grande construtora aqui, que como é que funciona o pré-lançamento? Tem pré-lançamento de construtora que eles não botam desconto. Pré-lançamento é a tabela zero, como vocês conhecem. Porém, tem a tabela zero que o construtor se dá um migué. Ah, tabela zero, mas quando lança não tem reajuste de preço. Tem a tabela zero, geralmente é 15% de desconto. Então você compra um apartamento com 15% de desconto. No momento que lançou, depois de 4 meses, você tem o reajuste de 15%, então você ganha esse dinheiro. Eu acredito que o mercado do altiplano vai crescer muito agora. sim, até porque lá eu acho que é o único que a gente tem área que dá pra expandir, né? O Manaíra, Cabo Branco, Tambaú já estão muito limitados. Isso. O que está acontecendo agora é demolições de casas antigas, né? Sendo adquiridas por construtoras, mas o Altiplano, várias pessoas já me falaram disso, né? Eu acho que o altiplano é a nova bola da vez. Acho que é o bairro queridinho aí
da alta sociedade aqui de João Pessoa é inevitável. E assim, uma das grandes. A minha área de atuação lá na imobiliária, a gente trabalha com especialidades, né? Então, minha especialidade é esse quarteto dos quatro bairros. Eu moro no Miramar, então Miramar é no lado do Altiplano. É Miramar, Altiplano, Cabo Branco e Tambaú. Então, eu domino muito essa região. O que eu tô vendo no Altiplano, produtos incríveis. O Altiplano, ele veio há 10 anos atrás com plantas de 340 até 500 metros quadrados. Então, eram apartamentos muito grandes e se estagnou. Não sei se tu percebeu, Jéssica, pouquíssimos lançamentos. O Altiplano não teve, acho que nenhum Quase. lançamento recentemente. Teve um da Neo ABC, que é muito bom produto, inclusive, o da Neo ABC, muito bacana, porque o metro quadrado tá bom e o produto é incrível, mas esse foi o único, praticamente. Recordando aqui, é o único. Porém, só pra ter noção, Jéssica, nos últimos meses a gente teve lançamento da Oca, a gente teve lançamento da Galvão Amorim, lançamento da Aliança, a Aliança vai lançar outro lá, então vai ter Ingemax. Então, só agora, nesses últimos 6 meses a um ano, a gente teve aí 6 lançamentos no Altiplano que a gente não teve nada nos últimos 4. Então, o Altiplano tá tendo muito essa adesão. Então, por exemplo, você comprando um empreendimento ali, um pré-lançamento, fazendo aquela reserva do Galvão Amorim. Um cliente meu, ele adquire ali, ele comprando a diferença de 15% na hora do lançamento, a gente tá falando de um faturamento ali de 200 mil, 300 mil reais de... De economia. Porém, você tem que dar uma entrada maior, porque o apartamento é mais caro do que um flat. Porém, eu acho que isso é uma grande tendência. Eu acho que a Baltem, que é uma construtora de Natal, ele tá acreditando num produto mais centro. Por exemplo, eles lançaram um produto aqui no Miramar. Sabe aquele posto que fica ali na Epitácio Pessoa, perto daquela ruazinha do Miramar? Ah, a Rosa que reformaram agora? Isso, aí tem um Sim. posto ali na Epitácio Pessoa que tem Sim. uma conveniência ali por trás dele, é perto do Ecobusiness, ali naquela Sim, eu região. sei. Eles vão lançar ali, produto muito legal, um produto mais para jovens, fica ali perto da universidade, ali perto da Tito Silva. Então eu acredito que isso é um produto muito legal de ser trabalhado. O que eu acredito é, não comprem qualquer coisa agora, porque eu tenho um cliente que não comprou comigo, mas eles estavam me contando em alguns empreendimentos em Taboão que eles compraram muito antes. Luca, eu comprei esse apartamento a 150 mil reais. 150 mil reais você não compra mesmo nada. Nada. Hoje em dia, nada. E é um produto muito bom. Do coração do Tambaú. Então, meu amigo, ele pode alugar ali, ele vai ter rentabilidade. Ele precisa alugar muito pouco para ter rentabilidade de 1%, né? Mas hoje em dia não é a realidade. Então, é, o que eu recomendo, a gente sempre tem lá na imobiliária, a gente senta na mesa, abre uma planilha e aí a gente tem uma planilha atualizada sobre como é que tá funcionando e diz assim, olha, essa é a tua projeção, faz sentido ou não? Porque isso não é a única opção. Eu não vou te empurrar a goela abaixo, isso aqui não. Porque o que eu acredito muito que nesses últimos tempos o pessoal... Ah, é R$ 1.500 a parcela. Entra, R$ 1.500 eu consigo, É, né? Mas, tem muito isso. então, não é algo que eu acredito que vai perdurar por muito tempo. Você falou que o mercado flat, você acredita que ainda vai durar aí uns 6 anos. Mas o nosso crescimento imobiliário como um todo, de lançamentos verticais, você acha que dura quanto tempo na sua perspectiva? Porque também existe uma polêmica, uma especulação, a bolha imobiliária de uma pessoa vai estourar. No geral, não só na parte Sim, de sim. flats. Eu acho que isso aí vai agora a minha opinião, né? Eu acredito que João Pessoa ainda vai perdurar por muito tempo, sabe, Jéssica? Eu Por quê? concordo com você também. João Pessoa, ela é um refúgio pro pessoal de fora, porque quem é de João Pessoa e não sente o tato de quem é de fora quando vem pra cá, você não tem noção que João Pessoa representa pra esse pessoal. É. E a gente sabe depois da pandemia, apesar que agora tá mudando esse comportamento, o pessoal tá voltando pros escritórios, ainda tem muita gente trabalhando home office. João Pessoa, ela é um refúgio para esse pessoal. João Pessoa, ela, com esse crescimento do polo turístico, eu acho que vão se criar novas empresas aqui que justifiquem. Por exemplo, a gente tem uma empresa aqui que é uma curiosidade. A gente tem uma empresa de inteligência artificial internacional que é de João Pessoa. Moisés, por exemplo. Eu tenho um amigo meu que é, Eu conheço. imagina, é sede em João Pessoa. A gente tem a Showcase também, que é de uma pessoa, Tá entendendo? Então, que é a quinta startup da América Latina. imagina. Então, eu acredito que a cidade ela vai crescer nesse sentido. E você, assim, meu amigo, você tem que me levar pro Recife no melhor lugar do mundo, porque João Pessoa é muito diferente de Maceió. João Pessoa, de De Maceió, Recife. Recife e Natal. É muito diferente. Sim. Eu fui pra Maceió, achei bacana, não é João Pessoa. E não tô aqui querendo
querendo ser. Não é. Não é. João Pessoa, ele tem esse gostinho do interior. Tá trânsito, mas você ainda consegue ir. Meu escritório é ali no Livre Mall, então é praticamente eu tenho que atravessar a cidade para chegar no meu escritório. Sim. No horário de pico, eu levo 25 minutos. Isso em Recife não existe. Não. Não existe. Tá ruim, eu levava 10 a 12 minutos antes, sim, mas eu gastei 10 minutos a mais, ok. Mas isso não existe. E a gente tá achando um absurdo, mas essa é a realidade de uma pessoa, né? E é importante também falar que existe também um movimento do governo prevendo esse crescimento. Então, Jéssica, será que daqui a mais 5 anos vai demorar mais 1 hora em trânsito? Talvez não, porque tem várias iniciativas, do governo estadual, governo municipal, tem vários viadutos sendo feitos. Altiplano, que é um gargalo, Claro. tá sendo desenvolvido a parte de planejamento para lá. A gente tem a Porto Futuro interligando João Pessoa a Lucena, que vai levar desenvolvimento para lá, que vai desafogar também as nossas BRs, que a gente acaba usando muito. Então, assim, o governo, né, ele não consegue andar tão rápido quanto as empresas privadas, isso é um fato, né? Existe muito mais burocracia quando a gente está falando em termos de governo. Mas o governo está atento ao movimento e está, na medida que ele pode, desenvolvendo para que a cidade vá comportando isso, né? Logicamente não vai acontecer na mesma velocidade, mas a tendência é que piore, mas nem tanto, né? É o que dá um consolo para gente que é morador local mesmo, e para quem está vindo, às vezes nem se importa, porque eu tô acostumada a passar 1, 2 horas no trânsito, e quando a gente fala assim, passei 25 minutos, É tipo, 25 minutos eu ir dali pra comprar pão ali na padaria, eu gastei 25 minutos, imagina. Então, eu acredito que realmente a gente até brincava, né? Jéssica, a gente veraneia a 20 minutos de casa. meu Tem Deus. noção disso? Não, eu faço reformas de casa. O ano passado, uma casa em Ponta de Campina, comprada por 2.700.000 para veranear. O cliente mora aqui no Alto Plano. Que loucura é isso? Entendeu? É algo muito local, isso não existe, isso não E existe. tem muita gente também de Campina Grande que vem para fazer Isso. isso. Enfim, e é tudo aqui, né? A gente sai daqui Vai ali. pra ir ali. Eu veraneei minha vida inteira em Camboinha também, eu me lembro, a gente empacotava tudo, vamos pra Camboinha, a 15 minutos de casa. E tinha até vez que meu pai continuava, né, dizia assim, eu vou dormir em casa mesmo. Dormir em casa, de manhã eu venho por aí, tá entendendo? Então, João Pessoa, ele tá realmente acostumada com isso, né, de É. tá tudo muito perto. E até eu vejo que Intermares está crescendo muito com a chegada desses novas pessoas, porque o pessoal não liga. Não, Intermares tá lotado. Intermares, Camboinha, Ponta de Campina, tá Lotado. lotado. Não tem mais espaço. E Intermares é um paraíso. Você vai naquela orla no nascer do sol de Intermares, é incrível. Inclusive, o prefeito mora em Intermares, né? Então, Intermares, ele é um paraíso que eu brincava quando há alguns anos atrás, a gente dizia, mas Intermares é muito longe, não, tua casa é Intermares, vou não. Tu que vem pra cá, né? Tipo, quem mora em Intermares que tem que vir pra João Pessoa, senão a galera de João Pessoa não ia pra Intermares. Não, como se fossem duas Como você, cidades. qualquer pessoa de Recife, São Paulo, eu vou morar em Intermares, eu moro nesse paraíso tranquilo, tem tudo em Intermares. Vou pra João Pessoa quando eu quiser e vou ficar aqui, e tá tranquilo. Então, tipo, eu acho que João Pessoa vai ter que se acostumar com isso. Acho que agora. Eu acho que já tá, sabe, tendo esse movimento, e as pessoas estão começando a ter essa visão. Eu noto muito isso com as pessoas que eu converso, né? E eu fico feliz, porque assim, as pessoas, principalmente nós locais, estamos felizes, porque aquece a economia, tem oportunidade para todo mundo. Então, hoje, uma pessoa tem escassez de mão de obra de tudo. Restaurante não tá tendo pessoas para trabalhar. Construção civil, eu trabalho em construção civil. Né? Um pedreiro. Ele te escolhe. Ele diz assim, não sei se eu vou trabalhar pra você, não. Eu não sei, não tô gostando muito de você, não. Tá nesse nível, entendeu? E tu imagina quando fizer esses novos lançamentos. Então, assim, tem oportunidade. Eu sempre brinco aqui com os meninos. A gente tá no local certo, na cidade certa, no momento certo. Esse é o momento que até quem é ruim Ganha dinheiro. ganha dinheiro. E se você for bom, você se torna extraordinário da história. Então, assim, e aí é uma questão que a gente precisa melhorar, né? O nosso serviço ele ainda é muito ruim. Muito precário. Seja em restaurantes, a gente tem uma mão de obra que ainda é muito despreparada, principalmente para o turista.
E aí precisa, e aí tem que ser iniciativa privada, né, na educação dessa mão de obra, no treinamento dessa mão de obra, porque senão daqui a pouco vai vir pessoas de fora que vai ocupar. E já tá vindo, né? E o interessante é que isso não ocorresse, né? Que Isso. fosse os nossos que fossem se Eu capacitando conheço Jéssica Construtor, que ele fecha um grupo de Recife pra vir pra cá. pra vir pra cá. Imagina. O pessoal vem, passa a semana toda Não, gente, e volta pra Natal Recife. vindo pra cá, Natal, Campina Grande, por exemplo, Campina Grande tá desaquecida, né? Sim. A galera tá vindo pra cá trabalhar aqui. E vem trabalhar com mão de obra muito mais barata, Uhum. né? Então tem todo. É fase de reconstrução, né? Crescer dói em alguns pontos, mas a gente tem que tentar estar pronto, né? Mas assim, eu acredito que a tendência hoje das construções é apartamentos de 2 quartos, 2 a 3 quartos. Eu acho que essa nova faixa do Minha Casa Minha Vida também vai dar uma mudança na cabeça do construtor. E vai ajudar muito, né? Porque subiu A, consideravelmente, ajuda bastante. a Selic tá 14, a previsão aí para estar em 17. E isso até uma curiosidade, o mercado de luxo não desaqueceu com a Selic nessa altura. Imagina, a Selic a 14 é uma loucura em qualquer economia do mundo. Sim. Apesar que tem outros que são pior, a gente recebeu um cliente turco lá no escritório, e ele contando, Luca, a Selic, o juro, a taxa de juros lá é 30, 40%, que tá um problemão lá, ele tava contando, né? Mas a Selic a 14 não é horrível para a economia e chegando a 17%, o mercado imobiliário vai ter que dar vamos ver, tá ainda crescendo. Saiu uma notícia ontem, eu sigo um relatório, cresceu 2% o mercado de luxo, então estamos crescendo ainda com a Selic desse jeito. E essa tem uma curiosidade que eu acho que seria interessante a gente falar, é a modalidade de ir na planta. O pessoal não entende muito o que é comprar na planta, que é nessa taxa de Selic alta, eu acho que é um lugar onde o pessoal tem que olhar mais. Por quê? No momento que tu compra na planta, você vai pagar o quê? O valor custa R$ 100.000, por exemplo, o apartamento. E aí, geralmente, a gente parcela ali, o sistema de pagamento é 15%, dependendo da construtora, né? 15% vamos supor é o geral no mercado. E aí a gente tem que pagar em torno de 50% durante a obra e 50% na entrega do empreendimento. Geralmente, é assim que funciona. Geralmente 60-40, mas vamos tomar como exemplo 50-50. Você pagou 15% de entrada. Esses 35% você vai parcelar diretamente com a construtora. Luca, qual é o juros que você vai pagar? O INCC. O reajuste do INCC, que é 5%. Muito abaixo da Selic. Tá entendendo? Então você ainda tem a possibilidade de parcelar praticamente o empreendimento, só que você não vai estar na planta, então você não vai estar morando ali, né? Mas você está pagando 4 a 5% de juros. E se você quiser fazer isso até para revender, você já tem lucratividade. Exatamente. Então, isso é algo que o pessoal tem que olhar. Acho que nessa Selic alta é um ponto a mais para se atentar. E João Pessoa, eu acho que continua sendo a bola da vez, porque a gente teve muita sorte, Jéssica, de ter crescido nesse momento, sabia? Porque Natal. Você foi para Natal recentemente? Não, mas eu tô ciente do movimento que tá acontecendo lá de retração da economia. Apesar que agora eu tava até conversando com o pessoal, estão voltando. É. Mas João Pessoa ela foi esquecida entre Natal e Recife. Isso foi excelente. Porque João Pessoa cresceu com arquitetura incrível, tá entendendo? Esse mercado, se você for para qualquer lugar, não tem essa arquitetura que João Pessoa tem. Se você olhar nossas fachadas, são belíssimas. Belíssimas. E a tendência é cada vez ser melhor. Se você for para Recife, só. Tudo igual. Pessoal, eu tenho um cliente de Recife, nada contra, mas João Pessoa está crescendo com uma visão diferente, né? Uma visão do século, aqui do nosso, de 2010 para frente é outra visão. Então, a gente conseguiu manter a lei dos 500 metros, que é a lei que não permite na edificação, na primeira fachada são 4 pavimentos, a gente já vai indo para o segundo bloco 6, 8, 10, então a gente não tem grandes prédios na beira-mar, a gente conseguiu manter isso, é muito bom para nossa cidade. Então, João Pessoa está crescendo de uma maneira assim. Hoje mesmo, eu senti vindo para cá, caramba, tá as pessoas sem ninguém, esse clima de interior, né? Hoje é feriado. Hoje é feriado, mas assim, esse clima assim de tipo, pô, é diferente. A gente tá obviamente, antigamente era muito, muito, o trânsito era muito melhor, mas ainda é
diferentes. Se você vai para Recife, comparar com Recife, você vai comparar com Natal, vai para São Paulo, a gente não precisa nem falar de São Paulo, né? São Paulo é outro nível de correria, obviamente. Mas João Pessoa é isso, né? João Pessoa, acho que a gente tem ainda muita coisa boa por vir, sabe? É um pacote completo de uma É. pessoa, né? A gente fala muito qualidade de vida e a gente vê que as pessoas que vêm morar aqui aproveitam muito. E eu falei pra vocês, né? Se a gente começar, hoje eu já acordei, já fui correr, já vi o mar, já vi o sol. E aí você é energizado pela cidade inteira. E você tem toda a estrutura da cidade. Você tem banco, você tem ótimos restaurantes, Sim. você tem. Você é atendido em todas as suas necessidades. Numa cidade que ainda é pequena e tem esse sentimento acolhedor de nós, né, que somos moradores locais, que Sim. nascemos aqui. Então, eu falo, a gente tá no momento certo, no lugar certo, na cidade Com certa. certeza. E João Pessoa, com certeza, na minha opinião, vai ser a bola da vez durante muito tempo. Com certeza. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nisso. E agora o que nos resta é se preparar. Eu acho que João Pessoa, se a gente conseguisse deixar essa nossa terra, assim, obviamente a gente tem que se atentar também, não só com a região turística. O pessoal, Luca, aí tu só olha para os bairros nobres, né? Não, mas assim, a gente conseguir converter esse turista que vem e disse assim, realmente isso aqui é uma cidade Pra... top. Aí a gente ganha na loteria. Porque aí é algo que vai mudar a história da Paraíba por muitos anos, né? É. Muitos anos pra E frente. já tá mudando, eu acredito que vai só continuar. Sim. Lucas, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? A gente tá falando aqui já. É. E se deixar, a gente fala de uma pessoa A gente toda, deixa porque falar. é nossa cidade. Né, Jéssica, não, eu acho que o ponto, assim, que eu acho que gostaria de falar sobre João Pessoa é isso. A gente tá tendo um crescimento diante dos nossos olhos, que, obviamente, o que espera-se da iniciativa privada, o pessoal tá investindo, então tem muita gente de fora, mas, assim, o que nos resta esperar do governo também, conseguir fazer esse crescimento saudável, preparar nossa cidade para esse público que tá vindo. Mas eu só tenho a ficar muito feliz com isso, né? Porque a gente deixa de ser uma cidade dependente de um mercado e a gente cresce para um mercado de turismo que eu queria até trazer esse número, Jéssica, que a minha família é parte espanhola, para você ter noção do que o Brasil ainda tem potencial. O Brasil é o país da oportunidade, porque na Europa está se tendo muitos tios meus estão vindo para o Brasil, por exemplo, lá da Espanha, que o mercado lá já é consolidado. Grandes empresas, o mercado muito tradicional, não tem muita expansão de você começar do zero e crescer lá. Então, muita gente vem para cá para ser um mercado de expansão, né? E só para tu ter noção, Jéssica, eu trouxe até esses dados, que é o seguinte. A Espanha é do tamanho da Bahia. E a Espanha tem... oi- A gente tem... Eles gastam em receitas internacionais, não turismo local, só internacional, 90 bilhões de dólares. Estrangeiros gastam na Espanha. Quanto tu acha que no Brasil inteiro turista gasta? Muito menos que isso. Não sei exato. A gente, a gente recebe, que foi o recorde histórico, em 2023, recorde histórico, 6,9 bilhões. Tem A muita gente coisa. tá falando de menos de 10% da Espanha. Menos de 10% da Espanha, que é do tamanho da Bahia. O Brasil inteiro gasta, internacionalmente, 7 bilhões de reais. Imagina. Uma loucura. E a Espanha, o PIB da Espanha, comparando ao Brasil, é menor. Obviamente, eu acho que o PIB da Espanha, o PIB do Brasil é 2 ponto alguma coisa, a Espanha é 1,60. Obviamente é menor. Porém, o PIB de turismo na Espanha internacional equivale a quase 6% do PIB geral da Espanha, enquanto no Brasil equivale a 0,3%. Ou seja, temos muita Muita coisa coisa. para Brasil, desbravar. imagina, o Brasil é um país que a gente tem energia, espaço para energia alternativa. A gente tem agronegócio reconhecido internacionalmente, a gente tem pecuária reconhecida internacionalmente, a gente tem um mercado de varejo gigante, são 220 milhões de pessoas. É, então, isso aí isso é muito bom para, imagina, o Facebook. A gente tem um mercado que toda grande empresa quer. Imagina se a gente traz o turismo.
o que não falta é beleza natural nesse país, né? De todos os De tipos, todos né? os tipos. Praias, florestas, tudo. Então imagina, se a Espanha, que é do tamanho da Bahia, tem mais que 10 vezes que o Brasil, então a gente tá aí porque realmente a gente precisa de infraestrutura. Acho que Pipa é uma cidade reconhecida internacionalmente. E é Pipa falta linda. muita coisa É ainda. falta. E Pipa já tá aí no mercado há tantos anos. Então eu acho que o Brasil, eu gosto de lembrar, o Brasil foi descoberto em 1500. A gente tá em 2025. 2025. São 500 e poucos anos, são 5 gerações. A Europa é o continente mais antigo do mundo, obviamente eles vão estar muito na nossa frente. Então, o Brasil está nesse momento de crescimento. Eu acho que fuga de capital estrangeira, é, a gente vai ter muita gente investindo de fora aqui, já tá muitos grupos aqui. Então, é isso. João Pessoa, capital do Nordeste, que, na minha opinião, eu tenho que voltar a Fortaleza para ter esse comparativo exato, mas, na minha opinião, até agora é a melhor de todas e isso tem a crescer. Se Deus quiser aí, João Pessoa vai continuar aí crescendo e crescendo. Amém. E para quem assistiu o podcast, quer lhe encontrar, onde é que lhe acham? Pronto, meu nome o meu Instagram é Lucas Zapata, é Luca com 2 Cs, né? Acho que vai aparecer na tela, Vai aparecer, vou deixar aqui é, na descrição para quem arroba quiser ir lá seguir. Lucas Zapata, e assim, será um prazer, quem quiser saber mais sobre o mercado imobiliário de João Pessoa, será um prazer ir lá no escritório, uma estrutura muito legal, com um time de corretores muito bacana, e bater um papo. Eu tô criando meu canal no YouTube também. Muito Então, bom, muito bom. a gente gravou agora um vídeo de 24 horas hospedado na melhor suíte do Oceano Atlântico Hotel, que é o único hotel pé na areia de João Pessoa e da Paraíba, 5 estrelas. Então, eu quis mostrar a perspectiva do turista durante 24 horas. Então, a gente foi até as piscinas naturais ali do Caribeça, ficou ali na praia do Caribeça, tá? Esse vai ser o primeiro vídeo do canal. Muito bacana. É, Quero ver, hein? eu tenho que editar essas coisas aqui, é tanta coisa que eu tenho que mandar pro time de edição. Eu trabalhava, eu gosto de, é meio que um hobby também, eu trabalhava com isso, aí eu gosto de editar os vídeos também, aí eu vou ter que terceirizar, senão nunca vai sair esse vídeo. Mas é isso, o meu canal no YouTube eu quero que ele se transforme um guia, além de mercado imobiliário, eu acredito que, eu gosto de mostrar meu lifestyle, eu tenho administro alguns Airbnbs em Barra de Camaratuba, que é uma praia no litoral norte, então eu gosto muito de viajar para lá. Eu gosto de mostrar esse lifestyle da Paraíba, de como é morar aqui, então eu quero trazer isso. Além de oportunidades do mercado imobiliário, uma oportunidade do meu cliente me conhecer e eu mostrar um pouco mais da minha cidade para ele, né? Então, esse vai ser o meu foco no canal no YouTube, Que vai ser seu nome também? vai ser meu nome também. E é isso, será um prazer aqui adquirir seu primeiro imóvel em João Pessoa comigo e eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão com o nosso time e será um prazer lhe atender lá no nosso escritório. Eu vou deixar aqui o Instagram na descrição, o Instagram dele pra vocês ir lá e conferir, tomar um cafezinho, né? Perfeito, perfeito. E para vocês que assistiram até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Se você conhece uma pessoa que quer vir morar em João Pessoa e tá aí com medo, pega o link e caminha para ela saber tudo o que a gente vai acontecer aqui nos próximos anos. Com certeza vai ser a melhor escolha da sua vida. E se você tá vindo morar em João Pessoa, tá comprando seu imóvel, quer reformar ou construir sua casa de alto padrão, já sabe, né? Nós já realizamos o projeto de execução, obras de altíssimo padrão aqui em João Pessoa e região, então entre em contato com o nosso time, também vou deixar nosso contato aqui na descrição. Muito obrigada mais uma vez, Lucas. Prazer. Nossa, amei nossa conversa, desmistificando tudo aqui. Espero que a gente converse mais sobre isso no futuro. Vamos embora, você vai participar do meu canal também. A gente vai dar um tour. Vou levar a Jéssica para conhecer aí Vou montar um grupo de pessoas pra gente fazer um passeio lá em Barra de Camaratuba. É um dos lugares menos conhecidos aqui da Paraíba, que na minha opinião é um dos mais bonitos. Então, Promessa gravada, hein? Gravada. vamos embora. Obrigada mais uma Obrigado, vez Jéssica. e até o próximo podcast.